Olá, amados irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós glorificamos nosso Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos concede. Nós estarmos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do nosso Deus, que é tudo para nós, né? Eu julguei necessário, amados, estar aqui neste momento. Como os irmãos sabem, nós vemos no último domingo, tanto pela manhã como no período da tarde, o nosso culto de perguntas e respostas e não conseguimos alcançar, ou melhor, responder todas as perguntas devido ao nosso tempo, né? Como os irmãos sabem, nos delongamos muito. Foi praticamente 3 horas e meia só de palavras, né? Tanto de manhã como na parte da tarde. E nós faremos isso, né? Queremos terminar essas perguntas numa outra oportunidade, se o Senhor assim nos der vida. Algumas perguntas rudimentares, outras para além da doutrina, mas todas elas necessárias, né? Como você sabe, se é uma pergunta escriturística, tem que haver uma resposta escriturística. Porém, houve um assunto que nós tocamos ali no final, antes da nossa eleição, sobre o quartinho dos dons, e eu gostaria de tomar esse tempo aqui para esclarecer algumas coisas, embora eu já tenha feito isso lá nos nossos cultos sobre os dons, mas aqui eu queria fazer num momento específico, né? Creio que vai ser assim mais adequado. Então, eu estou falando ao corpo local porque essa é uma necessidade nossa e nós queremos todas as coisas entre nós em ordem para que o Espírito Santo se sinta à vontade, né, no nosso meio. E para isso é necessário que nós estejamos vigilantes naquilo que nos ensinou a santa palavra de nosso Deus e a mensagem do tempo do fim. Então, por favor, preste muita atenção. Eu não vou me delongar, eu vou ser o mais rápido possível, né? Eu quero ler com vocês 4 citações de 4 mensagens diferentes. Eu tenho certeza que isso vai servir não só de esclarecimento, mas também de bênção para as nossas vidas. E o que eu quero fazer é mostrar aos irmãos que o que falamos ali não é uma coisa que tiramos da nossa cabeça, né? Mas que é uma coisa escriturística e é a maneira como nós seremos bem-sucedidos no bom andamento dos dons no nosso corpo local. Então, esse culto aqui é para todos, essa reunião é para todos, mas principalmente aos nossos irmãos que já têm os seus dons trabalhando, já têm os seus dons se manifestando, e também aos demais que estão na busca dos dons, naquilo que Deus vai fazê-los úteis à obra de Deus, ao corpo do Senhor Jesus Cristo, aqui no nosso pequeno corpo local. Então, como nós falamos também ali no domingo, eu quero deixar isso como uma chave muito grande. Nós temos, como falamos, a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Nós não queremos a verdade do Joesley, como também não queremos a sua verdade, nós queremos a verdade verdadeira. Então pode parecer que isso aqui será uma coisa que vá contra aquilo que você pensa. E eu confesso aos irmãos, isso aqui é uma confissão mesmo, é contrário até o que eu pensava. Tá bom? A forma como eu pensava não se enquadra com isso que eu vou ler aqui agora. Mas como eu amo esta mensagem e eu sou um defensor dela e creio ser um portador dela, eu me colocarei ao lado dela com tudo que tenho. Então, abandono as minhas bagagens, e o Joesley tem algumas bagagens que precisam ser abandonadas, e essa é uma delas, para me adequar àquilo que diz a palavra do tempo do fim, porque eu quero ir no rapto, certo? Então, eu vou deixar os meus pensamentos, assim como eu peço que você deixe os seus pensamentos, eu vou deixar a minha verdade, você deixa a sua verdade, nós ficaremos com a verdade verdadeira. Lembre-se do que disse o irmão Branham, não é o manto de Elias se adaptando a Eliseu, mas é Eliseu se adaptando a Elias. Não é a palavra de Deus se adaptando aos meus gostos, mas sou eu me adaptando aos gostos ou aos gostos da palavra, né? Então, nós precisamos entrar numa dieta espiritual e para isso precisamos cortar algumas coisas e nos alimentar de algumas coisas, né? Você sabe que o irmão Branham expressou isso muito bem lá na mensagem O Manto Usado. Todo o tempo, Eliseu olhava para Elias e o acompanhava, embora Elias
desse a ele propostas de que ele ficasse em Gilgal, de que ele ficasse em Jericó, de que ele ficasse em Betel, mas ele seguiu Elias até para depois do Jordão, porque ele precisava observar a dieta de Elias, ele precisava ter o tipo físico, e aqui, numa sombra, num tipo, né? Nós precisamos ter o tipo espiritual, o tipo físico espiritual do nosso Elias, o profeta de Deus, o irmão Branham. Então, da maneira como ele olhou, da maneira como ele pisou, aonde ele pisou, é onde queremos olhar, é onde queremos pisar, é onde queremos pôr o nosso pé. Como ele diz no parágrafo 6 da mensagem à ordem da igreja, sede meus imitadores, contanto que eu seja um imitador da palavra. E foi o que ele disse, além da cortina do tempo. O grupo de Paulo estará lá? Sim, estará. Então o meu também estará, porque eu tenho pregado a mesma mensagem que Paulo pregou. E aqui o que vamos fazer é trazer, neste ponto específico, o ensinamento do irmão Branham. Vamos descobrir que isso também foi o ensinamento do apóstolo Paulo e o ensinamento dos primeiros cristãos. Então, por mais que isso pareça, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou ter que usar ela porque é ela, né? Por mais que isso pareça bitolar o Espírito Santo, ou seja, por mais que isso pareça tirar a liberdade do Espírito Santo, não é, tá bom, irmãos? Pelo contrário, isso é colocar o Espírito Santo em liberdade. Por que eu digo isso? Porque quem estabeleceu isso que nós vamos ler agora foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se sente melhor dessa maneira. Então, o Joesley, embora isso vá contrário ao que o Joesley pensa, o Joesley vai sacrificar o que pensa para repetir o que disse o Espírito Santo, porque o que importa é o que o Espírito Santo pensa. É o que eu peço que você faça também, que você sacrifique seus pensamentos para que nós possamos ficar naquilo que o Espírito Santo disse. Agora, isso é uma coisa muito boa em determinado aspecto, irmão, porque, como os irmãos sabem, a doutrina faz separação, certo? Está lá na mensagem 3 classes de crente. Muitas pessoas andaram com Jesus enquanto Jesus estava curando, muitas pessoas andaram com Jesus enquanto Jesus estava discernindo os pensamentos de coração. Mas quando Jesus trouxe a sua doutrina, a doutrina fez separação. Lembra? E muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, porque ele havia apresentado a sua doutrina. E a doutrina apresentada em questão é: aquele que não comer da carne, aquele que não beber do sangue, não tem vida em si mesmo. Então eles acharam que aquilo era contrário aos pensamentos daqueles homens que estavam seguindo a Jesus. Então toda vez que nós tratamos sobre doutrina, eu sei que nós não vamos agradar a todos. E é isso mesmo, tá bom? Tá tudo certo, é isso aí mesmo. É para fazer separação. É para fazer divisão. Você vai ler a mensagem 3 classes de crentes. O irmão Branham vai dizer que Jesus fez aquilo propositalmente. E às vezes Deus faz algo proposital para separar o povo, para separar as pessoas. Então a doutrina ela tem essa finalidade: limpar, separar, pôr à parte. Por isso você leu comigo no domingo: fique contra todos que estiverem contra a doutrina. 1 João diz que nós não podemos prevaricar nem receber aqueles que não trazem tal ensinamento. Então veja que a doutrina é algo sacro, a doutrina é algo sagrado. Lembre-se que quando aquele diácono no tabernáculo Branham foi contra a doutrina do tabernáculo Branham, o irmão Branham disse que aquele diácono deveria ser removido imediatamente. Então, diga-me quem ele é, ele será removido. Ele não é merecedor de estar na igreja sem que seja corrigido, ou seja, sem que ele seja adequado à doutrina da igreja. Na mensagem à ordem da igreja de 1958, o irmão Branham diz: se você chega a um momento em que você pensa saber mais que o pastor e a igreja, eu te eu te advirto, eu te aconselho que você encontre um outro lugar para você adorar. Aqui temos uma doutrina a qual nós queremos nos manter atrás dela. Romanos capítulo 16 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz que nós devemos nos apartar, nós devemos nos desviar de todos aqueles que não seguem a doutrina apresentada a nós pelos apóstolos e santos profetas, os quais são os fundamentos que a igreja
que mantém a igreja de pé, né? Então nós queremos atentar para isso. Por isso que eu digo, eu jamais irei contra a doutrina, por mais que aquilo seja contra os pensamentos da cabeça do Joesley. Essa é a verdade do Joesley, isso é o que o Joesley aprendeu. Mas quando o Joesley entra na palavra, estuda a palavra, e a palavra lhe apresenta o método colocado pelo Espírito Santo, se o Joesley é um eleito, o Joesley vai ceder, vai sacrificar seus pensamentos para tomar os pensamentos de Cristo, assim como você vai fazer o mesmo. Tá bom, amados? Então, Deus te abençoe. Eu quero ler aqui a escritura de 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler aqui a partir do versículo 12, tá bom? E depois nós vamos para 4 citações diretas do profeta, para que os irmãos entendam que isso é algo que está na mensagem, e era assim que o tabernáculo Brana, nos dias do profeta, operava, tá bom? Aquele tabernáculo nos dias do profeta é um modelo de como o tabernáculo deveria operar. Tanto é um modelo que, como nós já estudamos também, o anjo do Senhor era um associado, né? Se associou ao tabernáculo Brana, a ponto que escreveu o próprio dedo as eras da igreja ali na parede, né? Queimou na parede e desenhou as eras da igreja, e no último lugar colocou Elias como mensageiro da era de Laodiceia. Então, eu não sei se eu coloco aqui, eu acho que eu vou colocar aqui, amados, para nós lermos juntos, tá bom? Deixa eu colocar aqui, nós já vamos ler junto aqui. 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou ler aqui a partir do versículo 12, então, tá bom? Vamos colocar aqui, nós já lemos juntos? Isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, ou seja, aqueles que desejam dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Ou seja, o dom em ordem é para edificação da igreja. Então, é uma coisa que nós já falamos no nosso estudo dos dons, e falamos no domingo também. Mas eu quero repetir aquela frase do irmão Brana mais específica, que os dons fora de ordem são malignos. Nós queremos os dons em ordem, por isso que estamos estudando e nos aprofundando nessa questão dos dons, porque você percebe, irmão, que à medida que nós vamos dando mais liberdade a Deus, à medida que nós vamos nos interessando, mais Deus tem nos dado os dons, mais Deus tem confiado em nós, entende? Então, nós louvamos a Deus por isso e não queremos que o Espírito Santo alce voo de nós. Eu sei que isso é uma etapa, eu sei que, como os irmãos, como houve uma pergunta no domingo, sobre se todo culto tem que se haver a manifestação dos dons, e não, né? Nós respondemos ali que os dons são para aquilo que é útil, quando for útil. E nós sabemos que a palavra é a forma primária de Deus falar. Então, como eu falei e eu repito, como eu falei no domingo, eu repito, se todos na igreja estiverem unânimes, se todos na igreja saírem de seus lares já com a atmosfera preparada, a palavra que sai do púlpito será suficiente. Então, a palavra que sai do púlpito vai atingir aquele coração preparado e ela será suficiente. Porque o que é o dom? O dom é uma via secundária de Deus falar. No sentido assim, não é que é secundário no sentido... é secundário assim, você vai no culto, você se assenta e a palavra diz que você é um pecador. A palavra diz que você está em pecado. O que você deveria fazer?
a sua inclinação para a palavra é tão grande, você está tão preparado, o terreno do seu coração está tão preparado para receber a palavra, que você vai ao altar sem ninguém te chamar, e você vai correr ao altar e vai reconhecer que você é um pecador. O irmão Branham disse, a unção da igreja no tempo do fim estaria tão assim que no prelúdio os pecadores já estariam ajoelhados, certo? Então, a palavra, seu coração está tão preparado que a palavra vai entrar ali. Agora, se você é um filho de Deus e o seu coração não está preparado, então, apesar da palavra, Deus usará um dom. Então, alguém em profecia, ou falar de línguas, ou interpretação, ou sonho, ou seja o que for, diretamente vai falar com você. Então, essa via secundária nada mais é do que o amor de Deus para com a igreja, de manter a igreja limpa. A função dos dons é manter a igreja limpa. Lembra-se que nós já falamos sobre isso lá, inclusive falamos publicamente nas transmissões, né, mas falamos na igreja também. Os dons têm uma função. Essa função é edificar a igreja, mas é edificar a igreja deixando a igreja limpa. Então, se aquele coração não está preparado e primariamente a palavra não atingiu, o amor de Deus fará com que um dos seus dons, seja o de exortação, e algum irmão chegar naquela pessoa, seja o de sabedoria, seja o de língua, seja o de interpretação, seja o de profecia, seja qualquer um desses, aquele indivíduo, porque os dons são algo direto, certo? Então, se achegará aquele indivíduo para que aquilo seja consertado, para que aquilo seja limpo, e por aí vai, né? Então, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. É o que nós já falamos. Se você na sua casa orando, você ora em línguas, não precisa de interpretação, ok? É para a sua própria edificação. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Veja, o entendimento, o orar com o entendimento, não quer dizer que não é orar com o espírito. Ou seja, quando fala-se do culto racional, quando se fala de orar com o entendimento, não quer dizer que isso não é espiritual. Eu orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, ok, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, no entendimento, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecidas. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por Isaías, né? Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, ainda assim me não virão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar... Olha, veja só. Veja como isso é diferente do falar de línguas na sua casa, é diferente do... Não. Quando a igreja se congregar num... Viu que Paulo não chamou o lugar de igreja? Paulo chamou as pessoas de igreja. Ele disse que se essas pessoas, se a igreja se reunir num lugar, olha que bonito isso, né? Diz que a igreja não é o lugar, a igreja se ajunta no lugar. O endereço que nós temos, que nós fazemos culto, é que a igreja, que sou eu, você e a todos os irmãos, se ajunta nesse lugar, né? Todos falarem línguas e entrarem em doutos infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos,
tem doutrina, tem revelação, tem línguas. Cadê aqui? Tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, vírgula, e haja intérprete. Eu não sei que domingo foi. Que domingo foi? Eu acho que foi um domingo que nós tivemos um pastor entre nós, o último pastor que esteve entre nós. E no momento do falar de línguas, eu estava observando essa escritura. Porque você veja que como uma coisa procedeu em ordem, irmãos. Veja, houve um falar de línguas, depois houve a interpretação, e depois houve um falar de línguas, a interpretação, depois houve o falar de línguas, e cessou. Entende? Cessou. Quer dizer, 2 ou 3, e um seguido do outro. Quer dizer, a perfeita ordem como ocorreu. Entende? Porque se houvesse um quarto falar de línguas, ou se tivesse um atropelo de um falando em cima do outro, nós saberíamos. Mas você viu como eu estava observando ali em reverência, observando como que as coisas foram assim, ó, terminou um, começou outro, terminou um, começou outro, terminou e começou outro. E foi no terceiro e o 3 e acabou. Entende? Porque é exatamente isso que a Escritura está dizendo. Se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso 2, ou quando muito 3, e por sua vez, quer dizer, um por sua vez, e haja intérprete. Né? Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então você veja aqui, porque ao falar de línguas com interpretação é profecia. Fora o que fala em línguas e o que interpreta, nós temos o que profetiza, sem falar em línguas. Esses são profetas, esses são ministérios. É como nós vamos ler daqui a pouco, o irmão Brana dizendo na ordem da igreja, trabalhem em seus ministérios. Por exemplo, a pessoa que fala em línguas, ela não tem um ministério à parte do que interpreta. Pelo contrário, o que fala em línguas depende do que interpreta. O que interpreta depende do que fala em línguas. Então o irmão Branham disse, veja, esses dois têm o seu ministério em conjunto, como nós vamos ler daqui a pouco o irmão Branham falando. Agora, eu quero que você preste atenção no que nós destacamos e os outros julguem. Porque nós já lemos o irmão Branham falando isso, que deve-se haver 3 juízes, 3 homens com dom de discernimento, para que antes da igreja receber aquela profecia, isso tenha passado por esses dons discernidores e que eles digam se isso veio de Deus ou não veio de Deus. Agora, eu sei que isso é uma coisa estranha, irmãos. Poxa vida, se o falar de línguas é uma manifestação divina, se a interpretação é uma manifestação divina, por que isso tem que passar por homens, para que esses homens deem ou não a aprovação, para dizer se isso vem da parte de Deus ou não da parte de Deus, para que a igreja assim possa receber? Você vai ver o irmão Branham dizendo isso, tá bom? É porque o diabo também fala em línguas. O diabo também interpreta. O diabo também traz profecias. Porque você sabe que o irmão Branham nos ensinou que o diabo pode personificar qualquer um desses dons. E nós não queremos nenhum tipo de personificação no nosso meio. Agora, eu estou sozinho nisso? Eu estou sozinho nisso ou esse é seu desejo também? Porque se esse é seu desejo também, para que isso não aconteça, nós temos que ter... Eu vou explicar isso, tá bom? Eu vou explicar. Mas como assim, pastor, para que isso não aconteça? Há um personificador entre nós? E eu creio que não, de coração, de verdade. Eu creio que todos que Deus, não só em falar de línguas, interpretação, profecia, não, na sabedoria, na exortação, tudo que Deus, por isso que eu digo, irmãos, Deus tem sido tão bom para nós, que seria criminoso nós perder essa confiança que Deus está tendo em nós. Me entenda, olha para mim. Nós não podemos perder a confiança que Deus tem colocado em nós, exatamente porque Deus não tem levantado no nosso meio, até onde tem ouvido, nenhum personificador. Não tem levantado ninguém que não esteja adequado ou se adequando
Pelo contrário, o que nós temos visto são espíritos mansos, são espíritos corrigíveis, são espíritos que estão lutando com tudo que tem. Então é mais por isso que eu tenho que ser fiel a Deus e colocar e dizer isso e colocar isso na ordem como pastor, para que nós não percamos a confiança, por mais que isso vá contra a minha verdade, vá contra a sua verdade. No entanto, isso é a verdade verdadeira. Então é exatamente por Deus estar sendo tão bom para nós, irmãos. E olha como Deus está sendo bom para nós, confiando a nós. Que é uma expressão que o Mombrana usou ao Tabernáculo Urbano. Olha, Deus tem confiado a vocês dons. É o que Deus tem confiado em nós. Dons autênticos, verdadeiros, reais. Ninguém querendo parecer, mas não. Algo que realmente vem para a edificação da igreja. Então é exatamente por isso que nós temos que ser fiéis a Deus, para que Deus não retire essa confiança em nós. Então até onde não sabemos a ordem, ok? Mas no momento em que nós sabemos da ordem, que sacrifique eu o meu pensamento e você o seu pensamento e fiquemos com a verdade verdadeira. Então, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se o outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, certo? Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Louvado seja Deus. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos para nós. Então, eu vou abrir aqui as citações para nós lê-las. E eu quero que você preste muita atenção, meu irmão, minha irmã, no momento em que você tomar esta gravação para ler, para ouvir, né? Quero que você preste muita atenção nisso, nessa leitura. Anote as citações, porque elas são muito, muito importantes. Eu creio que vai ser para nossa de bênção para nós. Então, me entenda que os dons estão ali para limpar a igreja. Esses dons, eles têm que ser... Não é os dons que têm que ser julgados. Mas a mensagem que sai desses dons, elas precisam passar por um julgamento. Elas precisam passar por 3 pessoas que têm o dom de discernimento antes que a igreja receba essa profecia. Se é um falar de línguas e uma interpretação, logo isso é um dom, é uma profecia. Então essa profecia, ela tem que ser escrita, certo? Nós adquirimos o caderno das profecias, que nós apresentaremos à igreja. Foi no último domingo, a irmã Jucimara, né, ficou com uma irmã que vai deixar isso registrado, embora nós temos... para que fique tudo explicado. Nós vamos ter registrado nos áudios, onde os irmãos vão tomar esses áudios e vão ouvir isso. Mas nós teremos o caderno de profecia, aonde será escrito cada sonho, cada profecia, como o irmão Brana tinha. Por quê? Porque a profecia ela pode se cumprir amanhã. Ela pode se cumprir daqui a 1 mês, ou ela pode se cumprir daqui a 6 meses. Ou ela pode... Por isso que você vai ver o irmão Brana dizendo assim, tome o caderno, ou tome as suas bíblias e veja se isso não é o que foi profetizado. Então possa ser que porque nós já esquecemos muitas coisas. Então está registrado do que houve entre nós uma profecia, isso passou por 3 juízes, esses 3 homens com dom de discernimento viram que isso é algo que não atinge a palavra, é algo que não contradiz a palavra, portanto foi algo aceito como assim diz o Senhor. Isso vai ser lido diante da igreja e registrado nesse caderno. Então, a qualquer momento em que você tiver dúvida, todos os membros da igreja têm o direito de tomar esse caderno e verificar ali se há alguma profecia dada da parte de Deus sobre aquele assunto. E assim, irmãos, me entendam bem, as profecias, elas vão ter nomes. Às vezes vai sair uma profecia contra o irmão Joesley. E ela vai, e se isso for da parte do Senhor, é algo que não contradiz, então isso vai ser escrito lá. Agora,
por que esses juízes estão ali? Eles estão ali para ver se aquele sonho, se aquela profecia, se aquela visão, se aquele falar de língua, se aquela interpretação não é algo que contradiz a Bíblia. Isso não é algo que a Bíblia já diz. Porque você lembra que a profecia não pode ser uma coisa que a Bíblia já diz. Então, por exemplo, sai uma profecia lá, sai um falar de línguas e uma interpretação contra o irmão Joesley. Irmão Joesley, você, tal dia, é assim, 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 assim. Ora, aquilo tem que estar escrito. Mas vai ter o nome do Joesley? Vai ter o nome do Joesley lá. Porque nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando. Se vem da parte de Deus, isso é para a igreja, isso é o cuidado de Deus para com a igreja. Agora, você se lembra que eu li, irmãos, que quando o irmão... Eu não vou ler aqui, tá bom? Mas você sabe que eu li isso, eu enviei lá no grupo, inclusive a citação, que o irmão Brana fala assim, ó, que quando aquele falar de língua saiu com aquela interpretação, e que ou aquela profecia veio uma pessoa, por exemplo, saiu uma profecia, Deus te deu uma profecia contra mim. Aí você chegou em mim, e isso vai estar registrado, tá? Mas você chegou em mim, é uma coisa direta, é uma coisa individual, uma coisa direta. Irmão Joesley, você fez tal e tal coisa, tal e tal dia, e o Espírito Santo está te advertindo. Aí eu digo para aquela pessoa assim, eu falo assim, mentira, eu não fiz tal coisa. Eu não fiz tal coisa. O que o irmão Branham disse que você tem que fazer? Você tem que voltar a buscar Deus e ver se isso se mantém assim. E se isso se mantém assim, que se mantenha, que esteja registrado. E se aquilo de fato aconteceu, mas eu estou preocupado com a minha reputação e eu nego aquilo, você lembra o que o irmão Branham disse que eu fiz? O irmão Branham disse que ao eu negar o que o Dom disse, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Por isso que estamos falando aos irmãos que os dons não são qualquer coisa. Porque se aquilo vem diretamente a mim, disse o irmão Branham, eu li isso no domingo, e eu digo que aquilo aconteceu, mas eu digo que não aconteceu por causa da minha reputação, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então sabe-se que o irmão Joesley blasfemou, porque Deus falou, e o irmão Joesley chamou o Espírito. Eu não chamei a irmã, eu não chamei o irmão que veio a profecia, eu chamei o Espírito Santo de mentiroso, portanto eu cruzei a linha, eu blasfemei. Então nós não podemos estar preocupados se vai sair o nome do pastor, se vai sair o nome da irmã, se vai sair o nome do irmão. Não interessa o nome de quem vai sair, desde que isso venha da parte do Espírito Santo. Isso é o amor de Deus para conosco. Isso é o amor do Senhor Jesus para com a minha vida, para que eu me acerte, para que você se acerte. Porque lembre-se, os dons é para limpar a igreja. Então não tenha essa preocupação que vai sair. Não tem. Apenas tenha a preocupação de ser usado por Deus. Apenas tenha essa preocupação de ser usado pelo Espírito Santo. A ponto é que nós. Eu já estou me estendendo já, né, irmãos? Me perdoe. E você vai ver o irmão Breno falar. O irmão Neville aqui, Deus usa ele para profecia. O irmão qualquer um, tá? Mas lá o irmão Breno dá os nomes. Por exemplo, o irmão Capes, Deus usa ele com interpretação. O irmão Fred Sottman é com falar de línguas. Não digo que é esses nomes, irmão, mas é apenas o nome como exemplo, tá? Mas lá o irmão Brana dá os nomes certinhos. Ora, sabia-se no tabernáculo Brana quem eram os homens, as pessoas que tinham esse dom de interpretação. E quando, de falar em línguas, de profecia e tal. E quando essas coisas vinham, elas eram registradas e lidas para a igreja. Se a pessoa gostou, não gostou, se ela se sentiu incomodada, isso é totalmente problema da pessoa. Nós não temos mais tempo para isso, irmãos. Nós não temos mais tempo para essa. É problema da pessoa. É como disse o apóstolo João, saíram de nós porque não eram de nós. Então, estavam conosco, mas saíram de nós porque não eram de nós. Então, se alguém se sentiu ofendido, ou se alguém não respeita essa doutrina e quer tomar qualquer atitude, que tome qualquer atitude. Eu não posso estar preocupado com isso, porque eu repito aos irmãos, eu preciso manter a confiança de Deus sobre mim. Ele olhe para mim e veja que eu estou parado não ao seu lado, não ao lado de um homem, não ao lado de uma mulher, não ao lado de um dom, mas ao lado da palavra. E a palavra diz que essa é a maneira como as coisas devem proceder. Por que tem que ser julgado? Porque assim, irmãos, levanta uma pessoa no nosso meio e fala assim, eu sonhei determinada coisa, ou uma profecia diz, Deus me mandou te dizer para você que tal e tal coisa aconteceu. E se aquilo não acontece?
Chega uma pessoa e fala assim pra mim, irmão Joesley, eu sonhei que você deveria fazer tal e tal e tal coisa. Aí eu vou lá, faço e me destruo. Aí eu vou dizer assim, puxa vida, lá naquela igreja, aquela irmã falou pra mim que Deus tinha falado pra ela. Você tá me entendendo? Aquela irmã leva o nome daquela igreja. Lá saiu uma profecia assim, assim, assim. Puxa vida, aquela profecia disse pra eu fazer isso, isso e isso, que ia acontecer isso. Então eu obedeci a profecia, eu fiz isso, 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 mas aconteceu totalmente ao contrário. Da onde saiu isso? Ah, saiu daquele grupo de crentes que crê lá no profeta, que crê na mensagem. Isso não pode acontecer. Portanto, passa-se por esses juízes, porque esses juízes, tendo o dom de discernimento, eles saberão se isso veio ou não da parte do Senhor. Então, olha, irmãos, a primeira coisa que pode parecer estranho, mas. E parece estranho para mim, mas essa não é a minha verdade nem a sua verdade, essa é a verdade verdadeira. E eu tenho que ser honesto com os irmãos. Lembra que eu disse isso aos irmãos? Quero ser honesto com os irmãos. Não é o gosto do Joesley, o seu gosto, mas o gosto da palavra. Lembra que nós falamos sobre aqueles assuntos? No meu gosto, eu faria determinado, mas o meu gosto não interessa. O que interessa é a palavra. Eu tenho que ser honesto. Eu não posso perder a confiança de Deus em mim. Se você está aqui, amado irmão ou irmã, é porque Deus confiou colocar a sua alma aqui. Se eu perder isso, se eu perder essa confiança de Deus, eu acabei, eu perdi meu ministério. Então, por mais que as pessoas talvez não gostem, por mais que eu crie inimizade com quem quer que seja, você vai criar inimizade por causa da doutrina. Eu vou criar inimizade por causa da doutrina. Mas contanto que Deus confie em nós, ok? Que nós avancemos nos dons de Deus, avancemos no conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você me entende, eu creio que você está me entendendo a minha posição. Então, essa pessoa, ela diz que teve um sonho, essa pessoa diz que teve uma profecia, essa pessoa diz que teve uma interpretação em um falar de línguas, e aquilo não aconteceu. Quem vai ser envergonhado não é a pessoa. Quem vai ser envergonhado é a mensagem pela qual aquela pessoa diz que crê. Então, isso não pode sair sem que se passe por esses juízes e a responsabilidade cai sobre esses homens. Porque esses homens estão validando que aquilo que foi dito pelo Espírito Santo. Então recebemos isso como o assim diz o Senhor. Se não, aquela pessoa diz assim, puxa, eu sonhei, irmão Joesley, que você deveria dizer... E na verdade ela não sonhou coisa nenhuma. Ela está sendo irresponsável. Deus me falou e Deus me mostrou que tal e tal coisa. Ela está sendo irresponsável, porque se Deus falou e mostrou, então ela vai obedecer a ordem de Deus, que isso seja julgado. Então, se isso foi julgado e foi apresentado, isso ser lido diante da igreja. Então, olha, irmão, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se Deus te falou, qual é o temor? Eu contei aos irmãos, dois sonhos que eu tive há um tempo atrás. Que eu, Joesley, não tenho dúvida alguma que veio da parte do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi a parte de Deus. Porque a maneira como sucedeu foi inédito na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ora, como eu não tenho dúvida nenhuma que partiu da parte de Deus, eu não tenho medo nenhum de colocar isso diante do juiz da igreja. Porque eu sei que é Deus, não é o Joesley. Então, se você não tem dúvida nenhuma que é Deus falando através de você, coloque isso diante da igreja. Ah, irmão, mas o que os irmãos vão dizer? Então você não crê que foi Deus. Então você não sabe qual é seu dom. Porque se você sabe qual é seu dom e você sabe que isso veio direto de Deus, você tem que ter medo do quê? Do que você vai ter medo? Então coloquemos isso diante dos juízes da igreja. Por isso, a reunião especial dos dons que eu vou ler aqui agora. Isso seja julgado, e se isso for julgado como vindo da parte de Deus, muito bem, isso é lido diante da igreja, e toda a igreja sabe que Deus falou diretamente àquele irmão, àqueles irmãos, àquelas irmãs, ou seja, o que for que Deus tenha desejado falar para nós. Queremos que ele tenha liberdade de falar para nós, como ele tem tido, ok? Ele tem tido essa liberdade, nós temos visto essa crescente na igreja, temos sido abençoadíssimos. Eu já contei para os irmãos o que aconteceu naquele domingo, como aquilo que nós tínhamos conversado no dia anterior em secreto foi revelado ali diante de todos. Então, irmãos, não percamos a confiança de Deus, ok? Então, sabe-se que ninguém vai chegar no nosso meio com a ideia de que pode-se dizer qualquer coisa e isso vai ser, não, isso não vai ser assim não.
Se é da parte de Deus, nós queremos que seja da parte de Deus. Mas se entra alguém entre nós, e não estou dizendo que está entre nós, tá bom? Que eu creio de todo meu coração que até aqui, irmão, todos os irmãos que têm estado nos seus dons têm lutado por essa palavra, por essa doutrina. Eu não vejo um mau espírito entre nós. Eu digo isso diante de Deus, não vejo mesmo. E assim, ó, todos estão lutando, todos estão batalhando para estar em ordem, batalhando para jogar bagagens fora, eles estão lutando pelo mesmo propósito. Agora, o diabo não vai nos deixar em paz. Eu li para os irmãos no domingo. Possa ser que vai entrar alguém, e esse alguém pode ter dons, mas para que isso... Deus me mostrou que tal irmão casado pela segunda vez, ele tem que ser o nosso pastor. Ora, irmãos, pode ser Deus pode ter falado algo assim, desde que isso não esteja contrário à sua palavra. Os irmãos me entendem? Deus me mostrou que a partir de hoje, fulano de tal tem que ser tem que ser isso na igreja. Isso pode acontecer, isso é uma profecia. Agora, será que a vida do fulano de tal se encaixa com a palavra, se encaixa com a Bíblia? Porque senão daqui a pouco, você entende a importância disso? Daqueles que julgam? Deus me falou que você, irmão, tem que fazer determinado. Se Deus falou, você não tem medo nenhum, porque Deus falou. Então você vai trazer isso vai ser escrito, vai ser julgado e apresentado diante da igreja, e nós vamos aguardar o cumprimento disso, porque isso é assim, diz o Senhor, é assim. Ora, para que essas coisas sejam dessa forma, e nós tenhamos esse cuidado, e repito, irmãos, eu não creio que entre nós tenha ninguém personificando nada. Muito pelo contrário, a razão por que estou aqui é porque não quero perder isso que Deus tem nos dado. Eu não quero perder a confiança de Deus nisso. E como é o Espírito Santo é uma ordem que o próprio Espírito Santo colocou. Amém? Então, preste atenção no que nós vamos ler, tá bom? Nas citações que nós vamos ler. E eu espero que, eu creio que estou sendo o mais franco e o mais honesto possível. E que, se mesmo assim tiver alguma outra dúvida, você pode me procurar, tá bom? Eu vou ter a alegria de nós poder conversar sobre isso, porque isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que nós queremos em ordem. Então, deixa eu ler aqui algumas coisas e prometa para mim, por favor, irmão, você que está me ouvindo, prometa para mim que você vai prestar atenção, tá? Você vai prestar atenção nisso e você vai tomar nota, tomar as mensagens. Se você quiser que eu envie essas citações para você, eu envio para você, tá bom? Mas que isso não é da cabeça do Joesley. Pelo contrário, se fosse a cabeça do Joesley, a bagagem Joesley, seria o contrário disso aqui. Mas amamos essa mensagem, sepultemos o Joesley, sepultemos você que está aí e fiquemos com a palavra. Ok? Deus está querendo isso de nós, irmão. Nós não vamos perder a confiança de Deus nisso daí, não. Tá bom? É a doutrina estabelecida de Deus para a igreja. Tá bom? Então, vamos lá. E mais que isso, né? Creio que os irmãos vão discernir no meu pensamento, que o que eu quero é o melhor, né? E talvez essa responsabilidade seja de pouco diferente, porque estando como seu pastor, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que ter esse zelo de que, olha, irmãos, a maneira como vamos ser bem-sucedidos é assim. Amém. Então vamos lá, amados. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ver que assim está bom, né? Acho que sim. Isso. Vamos lá. Perguntas e respostas, 12 de janeiro de 1961, do 142 em diante. Então, por favor, põe um pouquinho aí o seu tempo, né? O seu tempo, para que nós possamos mastigar isso aqui. Perguntas e respostas. Em português é a pergunta e respostas número 12, que nós lemos lá no nosso culto sobre os dons, tá? Então, as línguas e profecias são para serem usadas durante os cultos para glorificar a Deus? Então, preste muita atenção na resposta do irmão Branco. Olha a data dessa mensagem aqui, irmãos. Ela é do ano de 1961. A ordem da igreja, a última, é do dia 26 de dezembro de 1963. Então, veja lá, quase 3 anos, certo?
Isso. Não, 2 anos, né? 61, 62, 63 e foi no final de 61, então quase 3 anos depois, tá? Então, olha o que o irmão Branham vai dizer aqui em 61 e que ele vai cumprir isso em 63, tá? Vê você, agora, o ministro, se o ministro é ungido por Deus, a igreja está colocada em ordem. Então aí, olha, volta aqui, olha aqui pra mim. A prova que se Deus me ungiu para ser um ministro ou não, é você olhar a igreja e ver a igreja em ordem. Me entende, amados? E por mais que às vezes vá contra tudo e contra mim mesmo, mas se eu tenho a unção para ser um ministro, eu tenho que estar lutando pela ordem da igreja. Por mais que talvez vamos perder a amizade, não sei, mas eu tenho que estar lutando por isso. Eu preciso que Deus confie em mim, confie em você. Muitos de vocês sabem como eu tenho falado com vocês sobre ter isso estabelecido em ordem. Estes dons têm que estar. Agora, olha o que o irmão Branham vai dizer. Agora, aqui está o que faremos no tabernáculo, o Senhor permitindo. Perceba que isso que o irmão Branham vai dizer, que ele faria no tabernáculo, se Deus permitisse, isso em 12 de janeiro de 61, ele vai fazer e posicionar isso na mensagem à ordem da igreja. Aliás, ele vai fazer isso nos selos. Na reinauguração do Tabernáculo Branham, no dia 17 de março de 1963. Lá na mensagem de Deus e Simplicidade. Que aquilo vai vindo e vai ser citado por ele na ordem da igreja do ano de 1963. Tá bom? Então, presta atenção. Agora, aqui está o que faremos no tabernáculo, o Senhor permitindo. Agora, eu estou observando, eu estou vendo algo, deixando o irmão Neville e esses outros irmãos aqui em ordem. Veja, o próprio irmão Neville tinha que entrar em ordem, os irmãos tinham que entrar, e muitos de vocês, irmãos, são jovens irmãos. Agora, eu sou antigo, veterano para todos vocês neste caminho, tenho estado 31 anos nisso. Foi cerca de 30 anos atrás eu lancei aquela pedra ali, a pedra fundamental, né? Eu tive que enfrentar tudo que havia de ser enfrentado. E é melhor você saber o que você fala também, quando você chega a isto. É melhor você não apenas saber aquilo, é melhor Deus estar ali para sustentar isso quando você terminar isso. Agora, a maneira mais bem sucedida, olha aqui, irmão, olha aqui, olha essa palavra aqui, ó. É isso aqui que nós queremos. A maneira mais bem sucedida é o que nós queremos. Nós queremos que tudo, a pregação, ela tem uma maneira que ela pode ser feita, mas tem uma maneira que ela vai ser melhor, mais bem sucedida. Que é a maneira como o irmão Branham disse que o ministro deveria se preparar. Entende? Então, existe um monte de formas de pregar, um monte de formas de trazer a ministração. Mas existe a forma como eu penso que deveria ser. Mas a maneira mais bem sucedida é a maneira como Deus deixou para o seu profeta. Então, eu crucifico tudo que eu penso e vou ficar com a maneira como disse o profeta, porque a maneira mais bem sucedida de socorrer é a maneira como o profeta estabeleceu. Tanto é a maneira mais bem sucedida que todos os cultos a coluna de fogo estava lá. E eu quero seguir essa maneira para que a coluna de fogo se sinta bem em estar no culto. Às vezes deixa-me parar aqui um pouco só para eu comentar um pouco sobre isso, irmão. O culto, e talvez isso aqui é um pouco da continuação do culto doutrinário de domingo, ok? Tanto de manhã como à tarde. O culto não é para eu me sentir bem. Eu não vou no culto para me sentir bem. O culto não é terapia. Irmão, por que você vai naquela igreja? Eu vou naquela igreja porque eu me sinto bem. A igreja não é isso, o culto não é isso. O culto não é um lugar onde nós vamos para nos sentir bem. Puxa, eu me sinto bem. Não, não é isso. Nós vamos ali para adorar. Nós vamos ali para ouvir a palavra. Esse é o nosso objetivo. Você acha que eles estavam se sentindo bem, preso num cenáculo, com fome, com medo, no escuro? A questão não é se sentir bem. A questão é estar onde o corpo está.
A questão é estar aonde o corpo, palavra do Filho do Homem está, como disse o irmão Brana. Não é o Joesley se sentir bem. Não, não tem nada a ver com isso. Eu quero estar onde a verdade está. Eu quero estar... tanto que é o que você está vendo, irmão. Tanto é o que os irmãos estão vendo. Nós temos nossos irmãos que têm deixado suas casas e se mudado para cá. Ora, se você for pôr na balança, eles não tinham necessidade disso. Eles tinham uma casa, eles tinham um trabalho, mas a razão é a palavra. A razão é a palavra. A razão é onde o corpo está. É onde as peças estão se encaixando. Isso não só aqui, isso no redor do Brasil inteiro, os irmãos sabem disso já. Eu estou falando aqui a nós, ao corpo local. Então a razão porque os irmãos estão em desconforto, em momentâneo desconforto, Deus está preparando todas as coisas, mas não é uma questão de se sentir bem, é uma questão de estar na palavra. É uma questão de estar na palavra, não estar confortável humanamente falando, mas na palavra estar confortável. Então, às vezes, quando você ouve assim, puxa vida, me senti bem, não é uma questão de se sentir bem, é uma questão da verdade. Então, possa ser que algumas coisas vão incomodar a nossa carne, desde que elas sejam a verdade, desde que elas estejam na verdade. A maneira como isso vai ser bem sucedido, a maneira como nós vamos ser bem sucedidos, é essa maneira como está dizendo o profeta de Deus, o irmão Brana. Então, agora, a maneira mais bem sucedida de fazer isto agora, vocês poderiam ter uma reunião, aqui ó, ter uma reunião especial. Do que o irmão Brana está falando? O irmão Brana está respondendo a essa pergunta aqui, ó. As línguas e profecias são para serem usadas durante os cultos para glorificar a Deus? E a resposta do irmão Brana é: a maneira mais bem sucedida de fazer isso, agora, vocês poderiam ter uma reunião especial. Eu creio que foi isto que eles fizeram em 1 Coríntios 14. Então veja que o entendimento do irmão Brana sobre a escritura que nós lemos é que a maneira como eles faziam isso era numa reunião especial, numa reunião à parte. Se algo for revelado a alguém assentado ali, que o outro guarde silêncio então. E eu creio que era uma reunião especial para os dons. Eu não tirei isso da minha cabeça, irmãos. Isso está na mensagem. Uma reunião especial para os dons. E estaria certo. Se eles quisessem ter uma reunião especial onde todas as pessoas com dons, que nós citamos domingo, se encontrassem uma vez por semana, elas e os dons, e viessem à igreja, isso seria ótimo. Então, tá vendo o irmão Brana falar? Uma vez por semana, viessem à igreja as pessoas que têm dons, e elas e os dons se reunissem. Isso seria ótimo. Uma reunião especial dos dons. Deixe-os ter aquela reunião sem nenhuma pregação. É para os dons do Espírito. Isso não é para os visitantes e os incrédulos. Eles chegariam e assentariam e diriam, fala em línguas, e outro diz, haha, né? O que está acontecendo? Eles chegariam e diriam, onde estão os cânticos? Onde estão o restante disso? Veja, porque é uma reunião à parte, né? Uma reunião diferente. Mas agora, esses que estão falando em línguas, muitos, olha aqui, olha o olho aqui, observa, lê junto comigo. Mas agora, esses que estão falando em línguas, muitos deles interpretando e assim por diante, são bebês no evangelho, vem? Não para ofendê-los, deixe-os crescer até que aquele dom, alguns deles, vocês podem ver como Satanás tenta tramar no meio de alguns, isso aqui, irmãos, o diabo não vai nos deixar em paz. Claro, os veteranos, nós vimos aquilo, vem? Nós podemos captar aquilo e você observará isso. Aqui há não muito tempo atrás, em determinado ministro, assentado bem aqui agora, chegou para falar comigo e me levou para sua casa um irmão muito precioso. E eu não digo isso porque ele está sentado aqui, mas todos vocês são irmãos preciosos. Se eu não pensasse isso, eu lhe diria, vamos, você e eu acertamos esta coisa entre nós primeiro, vê? Isso é certo. Vem, eu amo todos vocês e eu quero ouvir isto no espírito de tolerância à Bíblia. Vê você para ajudar, vem?
Este irmão me chamou até uma determinada mulher e aquela mulher estava errada. Eu nunca vi a mulher, senão que eu ouvi na fita, ela dando a interpretação em línguas, dizendo algo. Vê? Você podia captar aquilo então. Certo dia, outro ministro, ou a mesma pessoa, nos assentamos em um toco, caçando esquilo, e falávamos sobre isto. E ambos os ministros presentes agora sabem como decorreu aquilo. Veja, apenas observe. Quando seus sentimentos estão corrigindo alguém sobre um dom, quando você está corrigindo-os escrituristicamente, e eles ficam ofendidos, recordem, isto não é o Espírito de Deus, que é o que eu sei que não vai acontecer com nenhum de nós, tá bom, irmãos? Porque estamos corrigindo isto escrituristicamente, como já corrigimos outras coisas também, e todos os irmãos, graças a Deus, têm se inclinado a essa correção, ok? Não é um problema que nós estamos tendo. Já tivemos no passado muito disso, né? Muito e muito disso. E até por isso amadurecemos, né? Estamos mais maduros em algumas questões. Então, hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado paz nesse sentido. Não é um problema, não é um problema que eu creio que teremos, porque temos conhecido o espírito dos nossos irmãos e temos visto que estão dispostos a estar na correção. Graças a Deus por isso. Porque o Espírito de Deus não pode ser ofendido pela sua palavra. Ele vem para a sua palavra. Ele sempre deseja, um verdadeiro santo de Deus, deseja ser eficiente. Sim, Senhor, eu quero ser corrigido, eu quero que o Espírito Santo me corrija nas coisas que eu esteja fazendo que estiverem erradas. Eu não desejo nenhum substituto, eu desejo a coisa verdadeira ou nada. Simplesmente me deixe em paz, não me deixe ter nada de modo algum, porque eu prefiro fazer isso do que trazer um opróbrio para Cristo. Você sabe que essa palavra opróbrio significa vergonha. Então veja a preocupação do irmão Brana. Eu quero ser corrigido para eu não trazer vergonha ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que se na igreja nós tivermos alguém que fale assim, ó, Deus me falou, Deus me mostrou, e isso não acontecer, a responsabilidade disso não acontecer vai cair sobre a igreja, porque a igreja não obedeceu a metodologia bíblica, a metodologia escriturística, que é que aquilo, numa reunião à parte, passe por juízes antes que isso seja dado à igreja. Agora você entende que quando nós estamos na reunião, e daqui a pouco eu quero explicar melhor isso, tá bom? Mas quando nós estamos na reunião e sai uma profecia, toda a igreja recebe ela. Toda a igreja sabe o que é aquela profecia. Aquilo não foi julgado. E por isso a necessidade de que isso seja num momento à parte da reunião principal, como você vai ler o irmão Brana falar daqui a pouquinho. Porque antes daquilo ir para a congregação principal, aquilo tem que ser julgado. E visto se aquilo é da parte de Deus ou não. Se é da parte de Deus, muito bem, registrado. Sabemos que tal dia saiu essa profecia. Então, ó, vamos abrir o olho, porque um sonho foi dado, um falar de línguas com interpretação foi dada, uma profecia foi dada de que tal e tal coisa para determinada pessoa, para determinado... vai acontecer. Então, pode deixar aquilo registrado, porque aquilo é assim diz o Senhor, porque foi apresentado à igreja como sendo assim diz o Senhor. Nós temos observado que isso não contradiz a Escritura, observado que isso, então, aqueles que têm o discernimento dão a validação daquilo, e se um dia acontecer que alguém vem entre nós e traga uma falsa profecia, nós não deixaremos isso passar ademais para a igreja. Aliás, aquela pessoa que entregou, que falou assim, Deus falou comigo, e Deus não falou com ela coisa nenhuma, então nós temos que orar por ela, porque Deus não mente. E se algo foi dito e não foi cumprido, irmão Brana disse, aquilo não foi Deus falando, aquilo foi um demônio falando, e queremos o nosso irmão livre de mau espírito. Você vê que como isso, em ordem, tira qualquer especulação. Porque aquele que Deus falou, se Deus falou, ele não está com medo do que as pessoas vão dizer. Ele não está com medo do que as pessoas... Ele sabe que Deus falou. Que aquilo não é anti-escriturístico, que eles passam pela palavra, e Deus vai cumprir aquilo. Se Deus cumprir, nós levantaremos as mãos dizendo, Deus falou através de nós, e salvamos o nosso irmão, salvamos a nossa irmã. Aquilo veio para ajudar o corpo local. Então veja aqui,
do dia 12 de janeiro de 61, da pregação de perguntas e respostas, que o Mombrana disse, é isso que nós faremos no tabernáculo no futuro, já estava feito quando ele pregou a ordem da igreja, que é a minha citação seguinte. É ela, né? Deixa eu ver aqui. Isso, ordem da igreja. Deixa eu ler aqui com os irmãos então. Ordem da igreja, 26 de 12 de 1963, parágrafo 34. Agora, sugerirei isto para que assim o santuário seja ministrado apenas por um dom de cada vez. Porque isso traz o direito em ordem com o que estou tratando de dizer. Se um fala, o espírito do profeta sujeite-se ao profeta. Porque esses espíritos de profecia na igreja, falar de línguas, interpretação, profecia, todos eles estão sujeitos ao pastor. Por isso o irmão Branham disse, nunca permita que enquanto o profeta estiver no púlpito, que você sabe que o pastor local é o profeta da igreja, eu creio que eu não preciso voltar às citações, porque isso nós já falamos um monte de vezes e lemos isso um monte de vezes, inclusive na mensagem Ordem da Igreja. O profeta da igreja é o pastor. E todos os espíritos de profecia, eles estão sujeitos ao pastor. Por isso o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Simão Branham disse, nunca permita que nada interrompa seu pastor. Isso não é uma ordem a diáconos, isso é uma ordem aos anciãos. Isso é uma ordem à igreja como um todo. Nunca permita que algo atrapalhe o seu pastor. E você pode ver, irmãos, que em nenhum momento houve um falar de línguas no momento do culto. Ou sempre é antes do culto, ou sempre é depois do culto. Certo? E daqui a pouco nós queremos tocar nisso, tá? Essa questão de antes do culto, depois do culto, ainda mais agora com essas questões das reuniões, como nós estamos lendo aqui, como falamos no domingo. Se um fala, o espírito do profeta sujeita-se ao profeta. Entendem? Agora, tem sido dito que aqueles que têm um ministério para o corpo de Cristo, façam-no. Os que têm um ministério para o corpo de Cristo, sirvam em seu ministério para a igreja, porque é um ministério de Cristo para a igreja. Mas não podem todos ministrar ao mesmo tempo. Tem que ser um de cada vez. Ou seja, se nós temos 5, 6 pessoas que falam em línguas, as 6 pessoas não podem falar no culto. 2 ou 3, cada uma em sua ordem e cada uma com interpretação, como disse o irmão Branham. E não é só falar de línguas, tá bom? Pode ser um falar de línguas, uma profecia direta, sem línguas estranhas, e um outro falar de línguas com interpretação, que seja 2 ou 3, um por sua vez, e que haja interpretação. Então, se você tem o seu ministério nisso, se Deus confiou em você, dar a você, porque cada dom é lembra que nós já lemos isso na mensagem Ordem da Igreja, cada dom é uma profecia. Se Deus confiou em você te dar esse dom, esse é o seu ministério. Você tem que agarrar isso e operar isso em ordem. Agora veja, nós não queremos que as pessoas digam assim, ó, bom, se não é desse jeito, então Deus não vai me usar mais. Não é assim. Pelo contrário. Se Deus te confiou esse ministério e você o coloca em ordem, ainda mais Deus te usará. Ainda mais o Espírito Santo te usará. Amém? E seja qualquer um, tá, irmãos? Não é só profecia, não é só interpretação, não é só falar em línguas. É discernimento, é exortação, é sabedoria, é dom de socorro. Todos eles têm uma ordem, têm um jeito, têm uma maneira, né? E à medida que isso vai se manifestando, nós vamos tratando dessa maneira dentro da mensagem, dentro da Bíblia, jogando nossas verdades fora, não para pegar as verdades do pastor, mas para pegar as verdades verdadeiras, como nós já falamos ali no domingo. O tabernáculo Brana, olha só, deve ser como isso. Olha aqui. Essa é a ordem. Esse é o jeito, essa é a maneira. Então não é algo que nós tiramos da cabeça, é algo que foi estabelecido pelo profeta. O tabernáculo Brana deve ser como isso. Aqueles que falam em línguas, os que interpretam línguas e os que têm profecias que têm de ser dadas à igreja, olha o que deve fazer, que se reúnam entre si mais cedo, antes que comece o serviço. Você sabe que o culto nos Estados Unidos era chamado de serviço, né? Tanto quando perguntamos a um pastor de fora, assim, como foi o culto, nós perguntamos a ele como foi o serviço. Porque é chamado de serviço, né? Então,
O que essas pessoas que têm dons de línguas, profecias, interpretação, o que o irmão Branham diz que deveriam ser feitos no Tabernáculo Urbano? Elas deveriam se reunir mais cedo, elas deveriam se reunir antes. Lá na Perguntas e Respostas de 12 de janeiro de 61, o irmão Branham diz que se reúne uma vez por semana. Essa uma vez por semana, nós descobrimos aqui agora que era antes do culto. Deixa eu voltar aqui, ó. O Tabernáculo Urbano deve ser como isso: aqueles que falam em línguas, os que interpretam línguas e os que têm profecia, que tem que ser dadas à igreja, que nem sempre a profecia vai sair na hora. Às vezes a profecia pode sair antes, mas ela tem que ser apresentada nessa reunião para ser julgada e lida na igreja. Olha, presta atenção, presta atenção. Que tem profecia, que tem que ser dada à igreja, que se reúnam entre si mais cedo, antes que comece o serviço. Que se reúnam num quarto determinado e sirvam no ministério do Senhor. Onde que está isso aqui, irmão? Na ordem da igreja. Então o que eles devem... Ah, irmão, parece estranho, realmente, mas o Espírito Santo quer que as coisas sejam assim. Que se reúnam antes, quem fala em línguas, interpreta e profecia, trazem uma profecia. E lembra que o sonho pode ser uma profecia, tá? A visão pode ser uma profecia. Eu até me lembro que foi numa quarta-feira, nós estudamos isso, hein? Lembra dos 3 níveis? Os 3 níveis humanos? O humanístico, a revelação e a visão. Lembra que o irmão Branham disse? O humanístico é quando você diz ao irmão assim, Deus, eu vou orar pelo irmão, Deus vai te ajudar. É humano, humanístico. A revelação é quando algo desce no seu coração e você fala pro seu irmão assim, algo desceu no meu coração e tal coisa vai suceder. Mas a visão é quando você já viu acontecer. Então você vai dizer ao irmão, assim diz o Senhor. Já viu acontecer, já viu. Então você veja que esses estágios são estágios proféticos, são estágios da profecia que nós já estudamos lá no culto de oração, lá naquela quarta-feira lá. Hein? Inclusive tem as citações, se você quiser, eu te envio. Então, que se reúnam entre si mais cedo, antes que comece o serviço. Que se reúnam num quarto determinado e sirvam no ministério do Senhor. Assim, como o pastor, por si, tem que fazer antes de entrar na audiência, ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude do seu quarto, no espírito, estar ungido para sair e falar diante da audiência. E se ele não o faz, vai estar confundido quando sair. Aqui o irmão Branham compara, né? Veja aqui. Cadê? Sai. Quando que cada homem e mulher com dom espiritual, cada homem ou mulher com dom espiritual, venha diante do Senhor. E já que o pastor só tem um ministério, é o profeta. A palavra em inglesa pregador significa um profeta. Esta é a quarta munição da palavra. Que os que têm ministérios, que têm que ser parte de algum outro, como o que fala em línguas e o que interpreta, sirvam juntos em seu ministério. Porque o que fala em línguas não pode, a não ser que ele mesmo interprete, certo? Porque Paulo diz que ele fala em línguas, ore para que também interprete. Se ele fala e interpreta, ok. Mas se ele só fala, ele precisa daquele que interpreta. Então eles têm que servir juntos. Juntos. Não podem ficar no estúdio privado e falar em línguas e então vir dizer ao outro o que ele diz. Não pode. Entende? Isso aí não existe, isso aí. Eu falei em línguas lá no meu quarto e agora a interpretação é assim. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é ali no momento. Isso tem que ser passado. Os 3 juízes estão lá. Pessoal, o irmão Branham está dizendo assim, não podem ficar num estúdio privado e falar em línguas e então vir e dizer ao outro o que ele disse. Não. Porque ele teria ambos, as línguas e a interpretação. Vem? Agora, mas se ele tem isso, muito bem. Mas veja como o irmão Branham vai dizer lá, tá? Queremos recebê-lo assim e desejamos que a igreja se beneficie desses dons que há em nossa igreja. E é o que nós queremos também. Deus os enviou a nós e queremos que a nossa igreja se beneficie com esses dons espirituais. Essa é a nossa vontade também, né? Assim, o homem que fala em línguas e o que interpreta e o que profetiza, junte-se antes que a igreja se reúna. Tá vendo aqui, irmãos? Olha aqui amarelinho aqui, ó.
Então esses três, junte-se antes que a igreja se reúna. E é o que eu falei no domingo. Antes do culto, nós queremos estar reunidos. Todos aqueles que têm dons, venham se reúnem, porque será a nossa reunião de dons. Por que estamos fazendo isso? Porque está na ordem da igreja. Então, assim, você pode, em algum momento, eu não quero que você diga isso. Estou dizendo a você, meu irmão, minha irmã do corpo local. Não diga que isso é algo que o irmão Joesley estabeleceu. Puxa vida, o pastor estabeleceu, dizer, não fui eu que estabeleci. Foi o irmão Branham. Puxa vida, tal coisa e tal. Não diga que fui eu. Foi o irmão Branham. Então não mude comigo, mude com o irmão Branham. Não questione comigo, questione com o irmão Branham. Não foi o seu irmão, sou seu pastor. O Joesley não sou eu, foi o irmão Branham. O que estamos querendo é trazer para a ordem da igreja aquilo que o profeta que nós cremos que foi enviado pelo próprio Deus no tempo do fim para nos colocar na plataforma do rapto estabeleceu. Puxa vida, as coisas estavam assim, mas desde que o pastor colocou isso dos cultos privados, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu repito, pelo contrário, meu pensamento não era esse. Mas eu vou sacrificar, já tenho sacrificado o meu pensamento para ficar com esse pensamento, porque esse pensamento é a verdade. O pensamento do Joel está errado. A maneira como o Espírito Santo se agrada é dessa maneira, não é da maneira do Joesley, não é da sua maneira. Então não diga, o pastor fez, não fui eu, foi o irmão Branham, foi o profeta. E para que ele fez isso? Porque essa é a maneira para que sejamos bem-sucedidos. Pode parecer contrário, pode parecer, mas essa é a maneira que seremos bem-sucedidos. Entende, irmãos? Então não diga que sou eu. Não fique bravo comigo. Eu sei que os irmãos não vão ficar bravos, tá bom? Mas é que esse vídeo aqui vai ficar como registro. Então, se é o dia da manhã chegar alguém e tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eu vou colocar esse vídeo aqui para a pessoa assistir, tá bom? E você, pessoa que está assistindo, pode ser contrário ao seu pensamento. Não fique bravo comigo. Não fique diferente comigo. Não sou eu. Se você está aqui, é porque você desejou um pastor que ficasse atrás da palavra, e é o que eu estou fazendo. Acabando com os meus pensamentos e ficando com os pensamentos da palavra. Não foi isso que você quer? Não é isso que você quer? Da mesma forma que você quer um pastor que fica atrás da palavra, eu, como pastor, quero um povo que fica atrás da palavra. Então não vou ficar chateado com você, porque você não vai ficar chateado comigo, porque todos nós estamos atrás da palavra. Amém, meus irmãos? Então não diga que sou eu. Não diga que sou eu. Não sou eu. É a palavra, é a mensagem, é o profeta. Mas, irmão, eu creio que isso tira a liberdade do Espírito Santo. Pois é, pode parecer realmente, mas não é. A maneira como o Espírito Santo quer que seja feita é assim. Porque a igreja se manterá melhor dessa forma. Onde está isso? Na mensagem, a ordem da igreja. Eu dei o parágrafo? Deixa eu ler aqui. Cadê o parágrafo? Você vai pegar a ordem da igreja, você vai ler lá a partir do parágrafo 34, onde o irmão Branham diz isso. O que ele diz aqui? Juntem-se, assim, o homem e a mulher, claro, né, que fala em línguas, o que interpreta e o que profetiza, junte-se antes que a igreja se reúna. Reúnam-se num quarto, servindo no ministério do Senhor para a igreja. O entendeu? E logo como isso, se o irmão Neville, se me perdoe, deixa-me dizer isso, se o irmão Colin fala em línguas e o irmão Rickson dá a interpretação, eles juntos têm um ministério para a igreja, certo? Porque o que fala em línguas e o que interpreta, juntos eles têm um ministério, que é o ministério de profecia. Agora, esse não é o ministério do irmão Neville, esse é o ministério para a igreja, dou isso como exemplo. Então vocês, irmãos, deveriam estar tão interessados em levar o seu ministério no lugar da casa de Deus, é o nosso interesse. Assim como o pastor está interessado em levar o seu. Porque é tão especial que você o faça, mas não deves privadamente em teu quarto. Se tu falas e interpreta, vocês têm que se reunir. Vou repetir. Você está vendo como a Bárbara falou? Não é que você lá na sua casa, você falou em línguas e interpretou, e aí você traz... Não. É quando vocês se reúnem. Ou você falou em línguas, o irmão falou em línguas, e aí ele
tomou uma interpretação e trouxe, isso não é válido, isso não é válido, esquece isso, esquece isso. Ah, irmão, mas vem da parte de Deus. Não pode ser da parte de Deus, porque ou isso aí é Deus, ou isso aqui é Deus. Ou o que você está me falando é Deus, ou o que está escrito aqui é Deus. E entre a sua manifestação e experiência e entre a palavra de um profeta, eu vou ficar com a palavra do profeta. Porque não pode o Deus que falou aqui falar diferente do Deus que está falando aí. Os irmãos me entendem, irmãos? Então, mas é que nem, eu vou repetir, que nem aquela irmã que o irmão Brana mandou ela calar a boca quando ela foi falar em línguas. O irmão Brana mandou ela calar a boca e se assentar. E depois veio o pastor lá, o santo, e disse, você entristeceu o Espírito Santo. O irmão Brana disse, irmão, eu não posso ter entristecido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo disse na palavra, isso aqui está errado. E ela não pode, se ela tem um espírito de profecia, que o espírito de profecia dela está sujeito ao profeta. Duro, hein? Duro, duro. Mas essa é a verdade. Então, puxa vida, pastor, mas assim o Espírito Santo vai se entristecer? Ele não vai se entristecer, porque é o Espírito Santo falando. É Deus falando. E entre Deus falando aqui e a minha experiência e a sua experiência, eu vou continuar com o que Deus está falando aqui. Você me entendeu? Então que Deus nos ajude. Que neguemos nossa experiência. É que nem perguntaram ao irmão Brana, mas quando a pessoa vai falar em línguas, ela vai falar em línguas e é um ímpeto que sobe, é um ímpeto que vem, ela não consegue segurar aquilo. O irmão Brana disse, o ímpeto que vem é o ímpeto do mesmo ímpeto que a pessoa vem falar em línguas, é o mesmo ímpeto que a pessoa dá vontade da pessoa gritar. Agora, você acha que eu vou abandonar isso que o irmão Brana disse para crer no que alguém vai falar? Você vai abandonar isso para crer no que eu vou falar? Eu vou abandonar para crer no que você falar? Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar com o que está escrito. Quer dizer, se já falou 3 e uma quarta pessoa quer falar em línguas que ela não pode segurar, quer dizer que ela vai quebrar a ordem? Porque ela é uma coisa que ela não consegue segurar? Eu não posso crer nisso. Então não é Deus. Porque o próprio Deus diz que fala em 2 ou 3, no máximo 3, e que haja interpretação. E se for falar e não tem interpretação, que guarde para si mesmo. Então não existe esse negócio assim, eu não consigo guardar. Não é possível isso, porque a palavra diz que não pode ser feito assim. Aí eu vou ficar com a sua experiência, com a minha experiência, ou vou ficar com a palavra? Com a sua verdade, a minha verdade, ou a verdade verdadeira? Entende, irmão? Então o que estamos fazendo é querendo nos enquadrar com a verdade verdadeira. Ah, mas assim eu não gosto. Pois é, aí eu vou fazer o quê? Eu também não posso fazer nada, eu estou de mão amarrada, porque não fui eu que disse. Se fosse eu que decidisse, ok, mas é o que está escrito. Nós amamos a verdade, né, meu irmão? É o que nós queremos a verdade. Então fiquemos com a verdade e nos enquadremos na verdade. Não, mas Deus falou na minha casa, muito bem, mas aqui está dizendo, o Deus aqui falou que você tem que se reunir. Não, mas tal coisa eu não consegui segurar. Ora, mas Deus está falando que não pode. Então entre Deus aqui e o Deus aí, eu vou ficar com esse Deus aqui então. Você, eleito da mensagem, tem que ficar com esse aqui que está escrito. A sua experiência é uma, a minha é outra, a do irmão falando e tal é outra, e a outra tem lembra? Azeite saindo da mão é uma experiência muito grande, irmão. Pastores que levitavam, subiam no púlpito, levitavam, uma experiência maravilhosa, mas não está na Bíblia. Então pode ter experiência que for. Ó, Deus me fez levitar. Muito bem, beleza, mas não está na Bíblia. Então eu não creio. Eu creio no Deus da Bíblia. Certo? É o mesmo que você tem que dizer ao seu irmão e você tem que dizer à sua irmã. Se vai continuar amigo ou não, isso não é problema nosso. Tá bom? É sempre aquela história. É Deus que cuida desse assunto. Nós só estamos aqui para fazer o nosso papel. Então, uma vez, nós tivemos isso. Nós estabelecemos uma ordem. Por isso que eu digo que doutrina faz separação. Nós sempre estamos nessa encruzilhada, tá bom, irmão? Nós sempre estamos nessa encruzilhada e isso aqui vai ser o resto da vida, vai ser assim. Mas nós só vamos ganhar em ficar ao lado da palavra. E todo eleito vai estar submetido a essa palavra. Dou o que doer, penso o que pensar. Todo eleito estará submetido a essa palavra. Nós só temos a ganhar em ficar com a palavra. Há um tempo atrás, quando nós tivemos um determinado problema, isso há anos atrás, em que a ordem da igreja foi estabelecida, as pessoas saíram. Nós só ganhamos com isso, nós não perdemos com isso.
Nós momentaneamente achamos que perdemos. Porque amamos e porque também sinto que éramos amados e tá tudo certo com isso. Mas hoje, mais maduro ainda, a gente só tende a ganhar. Porque só tende a ter a confiança de Deus. Então permanecemos dessa maneira. Mas isso vai tirar a liberdade do Espírito Santo? Bom, então por que o Espírito Santo mandou dizer isso? Porque se o Espírito Santo ordenou dizer isso, é porque é isso que o Espírito Santo gosta. Aí ou nós chegamos assim, ou não era o Espírito Santo, ou o profeta estava errado. Engraçado que quando nós tivemos, há tempos atrás, é que eu tenho liberdade de dizer isso é para o corpo local apenas, há anos atrás, quando nós tivemos determinados problemas com a questão da ordem, e insisti em dizer assim, mas irmão, a mensagem está dizendo assim, mas irmão, tome cuidado, irmão. Porque Deus me disse que, irmão, mas a mensagem, a Bíblia está dizendo que isso aqui, mano. Não, mas Deus me disse que, então o senhor tome cuidado, porque Deus me disse e isso é o Espírito Santo, isso é Deus. Irmão, tudo bem. Então, ou a Bíblia está errada, essa mensagem está errada, e ela tem que estar para o senhor estar certo. Então como é que nós vamos fazer, irmão? Aí fica assim. Você já pensou se naquele momento, meu irmão, minha irmã, eu tivesse ficado com esse homem abandonado na mensagem, será que Deus teria confiança em mim de continuar nessa mensagem, representando essa mensagem? Que eu creio representar com outros ministros espalhados no mundo inteiro, tá? Para que fique claro. Como o irmão Branham diz, muda Deus seu parecer aos ministros ali, vocês são portadores da mensagem. Será que Deus confiaria em mim se eu tivesse para manter aquela família, manter sabe? Será que Deus confiaria em mim? Eu acho que não, acho que Deus não confiaria. Será que Deus confiaria em você? Acho que Deus não confiaria. A razão porque Deus confiou em você é porque você colocou a palavra em primeiro lugar, independente da experiência. Quando estávamos enfiados na denominação, aqueles homens da denominação, muitos deles disseram assim, ó, Deus me disse que sua vida vai ser arruinada. Deus me falou que vai cair uma maldição sobre a sua vida porque você está negando o ministério ou porque nada disso aconteceu. Pelo contrário, Deus só tende a te abençoar, Deus só tem porque você ficou com a palavra. Já pensou se você tivesse ficado lá? Será que Deus confiaria em você hoje? A mesma coisa eu. Será que Deus confiaria em mim hoje se eu não tivesse ficado com a palavra lá só para manter pessoas? Então, é simples assim. A doutrina traz separação. E repito, não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é o que Deus pensou e é o que Deus estabeleceu. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Como nós amamos a Deus e amamos essa mensagem, vamos ficar com aquilo que está escrito. Nós vamos ser muito mais bem sucedido e nós só temos a ganhar, tá bom? Então, olha lá. Agora, cadê? É tão essencial que você o faça, mas não deves privadamente, em teu próprio quarto, se tu falas e interpreta. Vocês têm que se reunir, então isso tem que acontecer ali. Agora, reúnam-se na igreja ou num quarto, porque vocês têm um ministério privado, não é público. Não é um ministério público. Não sou eu, não coloco isso pra mim. É ele, é o irmão Brana. Ah, mas por que então no Mumbrana as pessoas falavam em línguas lá no público? Eu já vou te explicar, daqui a pouco eu vou te explicar. Já vamos chegar lá, tá? Mas a ordem da igreja é essa daqui. Agora, reúnam-se na igreja ou num quarto, porque vocês têm um ministério privado. Não é um ministério público, é para ajudar a igreja, é algo que ajuda a igreja, mas isso não se faz. Olha aqui, ó. Mas isso não se faz em meio à congregação principal. Não sou eu, é ele. Mas isso não se faz em meio da congregação principal. Agora, irmãos, aqui nós vamos colocar uma coisa. Como nós mostramos no culto dos dons, os irmãos vão ver vários irmãos e irmãs falando em línguas durante da reunião principal. Não no meio, inclusive um ou dois esteve no meio da pregação, né? Mas você viu o comportamento do Mambrana, que foi um comportamento corretivo. Porque nós não sabemos se era um membro, pode ser um visitante, pode ser que amanhã chegue um assembleano na igreja e ele fala em línguas no meio do culto. Ah, ele é um assembleano, ele não sabe, não tem entendimento. Entende? Se acontecer uma segunda vez, como disse o irmão Brana, os anciões da igreja vão chegar nele, vai estar tudo certo, com amor, mas ele não sabe. Entende? Então,
você não quer que uma pessoa que aprendeu, ou uma pessoa que aprendeu a doutrina hoje, ela aprendeu o que é a verdade hoje, mas essa pessoa, esse irmão, agora que Deus está usando ele para dar o menor de todos os dons, dar o dom de língua para ele, depois de interpretação, depois de profecia. Ora, é como assim, você não pode brigar com uma criança que, se ela vai gritar no meio do culto. Você não pode fazer isso. Porque está crescendo. O irmão diz que o dom é um bebê. O meu, o seu, todos nós, tá bom? Todos nós. Todos nós. Eu tenho coisas que têm acontecido comigo que é inédito, é novo para mim. Eu sou bebê nisso. Então eu preciso de orientação. Eu estou pegando essa orientação da palavra. Que eu tenho que saber como lidar com isso. É na hora do culto? Como que é? Joesley aqui, Joesley Almeida dos Santos aqui. Tem coisa que é nova para mim, é inédito para mim, nascido nessa mensagem. Então, em determinadas coisas, eu sou um bebê, eu sou um bebezinho. Eu estou nisso aqui, nessa porçãozinha que Deus acrescentou na minha vida. Eu digo que eu não vou vender a confiança que Deus tem em mim por causa de nada. Eu tenho que pegar isso aqui e saber como operar melhor. E eu estou aprendendo isso através da instrução. Tanto que eu vou estar com os irmãos na reunião dos dons. Eu vou estar junto, eu quero estar lá. Porque eu tenho uma coisinha que Deus acrescentou a mim que eu quero, é um bebê, é um bebê. Então, se acontecer de um bebê como eu, nisso aqui, gritar no meio do culto, você não vai brigar comigo. Agora, à medida que eu estou amadurecendo, eu sei que eu tenho no meu lugar, então eu não quero que nenhum irmão ou irmã, não na pregação, mas se no momento do culto, ainda que esteja antes do culto, ou ainda que esteja no prelúdio, ou seja, em qualquer horário, mas não na pregação, se houver uma manifestação, ora, irmãos, nós todos estamos crescendo na graça, nós todos estamos crescendo, nós todos sabemos qual é a orientação da palavra. E essas coisas devem acontecer assim, da maneira como o irmão Branham estabeleceu. Mas se você me ouvir como eu sou um bebezinho ainda, se você me ouvir eu manifestar aquilo que Deus acrescentou na minha vida, não é possível que você vai virar a cara para mim e você vai achar, não é possível que esse é o nosso espírito. Você vai entender que, poxa, não, tudo bem, o pastor ali, o irmão Wesley, isso é recém, é um bebezinho ainda na vida dele, então você vai entender que eu tô lutando para isso aqui amadurecer. Não é possível, né, irmãos? Acho que esse é o espírito que tem na igreja, de amor, de nós estarmos em amor uns pelos outros. Agora, se eu já sou maduro naquilo e eu insisto em fazer isso, quer dizer, eu insisto em sair fora de ordem, aí já é outra coisa, que não é o espírito que está no nosso meio. Não é o espírito que está no nosso meio. Então, naquilo que Deus acrescentou na minha vida, num pedacinho do dom que Ele acrescentou em mim, eu quero dar o meu melhor. Então, se acontecer que ali naqueles períodos você vê Deus usar o dom que Ele acrescentou a mim e eu não conseguir naquele momento, você sabe, poxa vida, não, pera um pouquinho, vamos ter paciência, porque isso é novo, isso é uma coisa que está sendo ajustada. Entendeu? Eu posso misturar emoção com dom. Eu posso me sentir emocionado e na hora da emoção eu posso fazer isso. Você tem que entender que eu estou lutando. Olha o meu espírito, veja o meu espírito. Se o meu espírito é de estar em desordem, ou se o meu espírito está em ordem. Eu estou lutando para estar na ordem. Então eu sei que o Umbanda diz, tem como segurar. Tem como segurar, tem. O Umbanda diz que tem. Mas tem. Porque você falou 3 e eu tô sentindo que eu vou ser o quarto. Eu não posso ser a quarta, porque não tem 4, é 2 ou 3. Exatamente como aquele domingo aconteceu. Veja, Deus manteve 3 na ordem, acabou. O Espírito Santo está certinho. É isso que nós queremos. Então, embora isso está aqui, olha como eu disse, mas isso não se faz em meio da congregação principal. Isso aqui é a ordem da igreja. Agora, me entenda o meu espírito. Eu não estou dizendo que isso aqui está errado, nunca. Isso aqui é a verdade absoluta e é para isso que nós vamos caminhar. Custe o que custar, é para isso aqui que nós vamos acompanhar. O que eu estou dizendo é que os irmãos entendem que nisso que Deus acrescentou na minha vida agora, eu sou um bebê. E que eu não quero que você me olhe com um olhar de raiva, não, mas com um olhar de repreensão, com um olhar de... Eu sou um bebê. Você não pega um bebê chorando na igreja e você olha pra cara dele, mas ele não vai te entender.
Então vamos tratar as coisas com amor, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem confiado em nós. Nós não queremos afugentar o Espírito Santo, nós não queremos tirar o Espírito Santo. Você entende que estou caminhando para isso? Vocês entendem, irmãos? Eu acredito que os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Creio que os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Entenda que se eu estou no meu eu, Joesley, estou falando de mim, Joesley, nisso que Deus acrescentou, eu não sei se é uma coisa só aqui pro meu quarto, se é uma coisa para a igreja, se é uma... eu não sei. Mas se você vê, eu sei que é isso aqui. Não deve ser feito na reunião principal. Ok, é isso aqui é a verdade, isso aqui é a ordem, é para isso aqui que eu vou caminhar. Mas você entende que como um bebê, se acontecer... Você vai orar por mim? Você vai orar por você que está me ouvindo? Você vai orar por mim se isso acontecer? Você vai orar por mim? Ore por mim, tá bom? Ore por mim. Tá bom? Ore por mim. Não só comigo, seja com qualquer, seja amanhã um adolescente falando, seja um irmão, seja uma irmã, seja um jovem. Você me entende, irmãos? Vamos tratar as coisas com amor. Porque não queremos matar nada. Nós queremos que as coisas vivam e quanto mais amadurece, mais na ordem, e essa ordem que é a verdade, a qual eu estou aqui para me posicionar por ela, e você também, que possa acontecer. Então, como eu estava dizendo, eu creio que nós, como igreja, nós temos que ter essa paciência e o amor no trato, né? Então, se você ver isso de mim, eu conto com a sua paciência. Eu não quero estar errado, eu quero estar naquilo que é certo. Estou caminhando no mais sincero de minha alma e do meu coração para estar correto com esta mensagem, para estar correto com esta Bíblia e, repito, para não perder a confiança que Deus tem depositado sobre mim, sobre você, sobre todos nós, tá bom? Então, vamos para mais uma citação que eu gostaria de ler aqui, juntamente com os irmãos. Essa da mensagem O Manto Usado. Isso, o Manto Usado, do dia 6/12 de 1956, parágrafo 13. Agora preste muita atenção, o irmão Brana vai nos dizer aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Isso acho que tá bom, né? O Manto Usado, 6 de dezembro de 1956, parágrafo 13. E os dons do Espírito, como um fala em línguas desconhecidas e outro dá interpretação, e não poderia ser apenas uma citação da Escritura. Veja que nós citamos agora há pouco. Não pode ser um texto bíblico, porque já está na Bíblia. Então nós não precisamos disso ser repetido. Deus não é um Deus de vãs repetições, né? Olha lá, né? O Mambana dizendo. E não poderia ser uma citação da Escritura, porque Deus não usa vãs repetições. Deve ser alguma mensagem direta para a igreja. E então, se fosse para a igreja antes que pudesse ser recebido na igreja, eles tinham que ter pelo menos 3 dons espirituais ali. Então você vê que isso era uma coisa que era tida antes de ser anunciado para a igreja. É o que nós estamos acabando de falar. Se é falar de línguas, interpretação, profecia, ou sonho, tá bom que tem a citação do sonho, depois eu posso mostrar. Quando essas coisas chegam, elas têm que passar por esse crivo, porque esse crivo vai dizer se é a palavra ou se não é a palavra. Se é escriturístico ou se é anti-escriturístico, né? Então, se fosse para a igreja, antes que pudesse ser recebido na igreja, eles tinham que ter pelo menos 3 dons espirituais ali. E isso foi para chamá-los, nós os chamamos como juízes para julgar. Então veja que, de novo, isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa da mensagem, é uma coisa do profeta que queremos. Para julgar, como juízes para julgar. 3 pessoas com o dom do discernimento. Aí você lembra que quando nós estudamos os dons, nós falamos isso.
embora o discernimento é uma qualidade que todo cristão tem a qualidade de olhar uma pessoa, discernir o pensamento, ou discernir o comportamento dela, discernir o espírito dela. Irmão Brana disse: eu posso estar com uma pessoa 5 minutos e posso te dizer que tipo de espírito que ela tem, pelo que ela ouve, pelo que ela assiste, pelo que ela lê, pelo que ela gosta. Então, essas coisas vão nos dando discernimento de quem são aqueles que estão ao nosso redor, seja dentro ou fora da igreja. Esse discernimento espiritual, que o irmão Branham pregou, discernindo o corpo do Senhor, discernimento de espírito, é um discernimento de todos. Mas o discernimento de 1 Coríntios capítulo 14, lá do 12 ao 14, é um dom específico de pessoas para poder tomar aquilo que está sendo recebido e ver se isso vai diante da igreja ou não. Isso está onde nós lemos uma mensagem, um manto usado. O irmão Branham está dizendo: 3 pessoas com o dom do discernimento. Na Bíblia, assim é chamado. Então, um deles se levanta e dizia, olha lá, então veja, chegou a profecia, chegou a falar em língua, chegou a interpretação, um deles se levanta e diz: é do Senhor, então já tem um voto. E o outro se levanta e diz: é do Senhor, então 2 votos. Bom, os 2 superam um. Quer dizer, se lá dentro os 3 irmãos com dom do discernimento, 2 disserem que é do Senhor e um não, os 2 superaram um, certo? Então aquilo é apresentado para a igreja. Logo, a responsabilidade disso ter entrado para a igreja passa por esses 2, passa por esse crivo que é esses homens com dom de discernimento. Agora, irmão, olha aqui. O irmão entende, isso não sou eu estabelecendo uma coisa, isso é uma coisa que estamos lendo da mensagem. Por favor, deixe isso claro. Porque não adianta, como eu disse, não adianta falar comigo, tem que falar com ele, falar com o profeta. Eu apenas estou repetindo o que ele disse. E se o Espírito Santo se agradou de ser assim, o mesmo Espírito Santo que mora em você e que mora em mim, por mais que pareça contrário a essa mente, vai se agradar dessa mesma metodologia espiritual que foi usada nos dias do profeta de Deus, o irmão Branham. Então, é do Senhor. E o outro se levanta e diz: é do Senhor. Bom, os 2 superam um. Então, a mensagem foi anotada e colocada na minha mesa. E não poderia ser como, entre aspas, Jesus está voltando em breve. Isso aí está na Bíblia, né? Nós sabemos disso. E as outras coisas que as Escrituras declaram. Seria algo assim. Então, olha o exemplo que o irmão Branham vai dizer. Diga: assim diz o Senhor. Diga ao irmão Jones para sair daquele lugar onde ele mora, pois é perto de uma linha férrea, para amanhã, às 2 da tarde. Vai haver 2 da tarde, né? Vai haver um naufrágio lá e sua casa será destruída. Ou diga ao irmão Branham que nesta noite haverá alguém vindo de certo lugar que tem certa doença, vestido de certa maneira, e ele irá a eles e eles serão trazidos esta noite de ambulância, e dirão a eles que esta coisa isso é contra eles. Assim diz o Senhor. Nós já tivemos isso aqui na igreja. Nós já tivemos em relação a mim, já tivemos em relação às minhas crianças. São advertências diretas. Tome cuidado com isso. Isso é da parte do Senhor. Isso é assim, isso é assim. Então não é algo que estamos lendo dos desmontando, é algo que estamos vendo cumprir aqui, de bem diante de nós. Repito, não vamos perder a confiança de Deus nisso, porque Ele tem confiado em nós, certo? Assim diz o Senhor. Bem, então, se aquelas mensagens foram anotadas, que as testemunhas testemunharam que era o Espírito Santo, foi colocado no púlpito, entende? Então, os juízes disseram: não, isto é o Espírito Santo. Então, coloquemos esse papel no púlpito. Então, quando a igreja começou a se reunir, todos os dons que eles fizeram tiveram sua parte na reunião. Não havia nada acontecendo então, a não ser o canto da palavra, o canto dos hinos. Então veja que isso foi antes, e quando o culto começa, apenas tem os hinos e a palavra. A minha última citação, como eu disse aos irmãos, 4 citações que eu gostaria de ler, é a mensagem O Maior de Salomão. Está aqui, 25/6 de 1958, parágrafo 66. Agora preste muita atenção. Então, está terminando, né? Isso. É só essa citação, tá bom, irmão? Já terminamos. Então, depois de algum tempo,
talvez um espírito de profecia venha entre eles. Aquilo não foi no auditório principal, onde os pecadores e coisas estavam assentados. Você viu? Que estava em seu próprio quarto, os dons operando. Olha lá. Então, a primeira coisa que você sabe, alguma profecia atingiu alguém. Agora, há muita diferença entre o dom de profecia e um profeta. Um dom de profecia pode estar em uma esta noite, numa pessoa esta noite, né? E nunca mais. Já estudamos isso. Em outra, na noite seguinte, são aqueles 9 dons espirituais que operam no corpo. Mas um profeta nasce profeta. Você não vê ninguém corrigindo Elias, corrigindo Ezequiel. Eles não são dons. Ele é o dom, certo? O quíntuplo, né? Nós explicamos essa questão, o dom, né? Mas um profeta nasce um profeta. Durante toda a vida deles é assim diz o Senhor. Um dom de profecia, olha aqui o irmão está dizendo, tem que ser julgado. Então, se alguém levanta em profecia e aquilo é julgado, e os juízes dizem assim, ó, não, isso não veio da parte de Deus, não adianta a pessoa dizer assim, mas vocês vão ver com Deus. Não, não. O próprio Deus está dizendo para nós, pela boca do mensageiro, que se tem alguém com dom de profecia, ou falar de línguas de interpretação, ou qualquer que seja as coisas, se tem alguém assim, isso tem que ser julgado. Então, o Espírito Santo que falou através da profecia vai ser o Espírito Santo através dos discernidores que vão dizer: amém, isso é do Senhor, isto é, assim diz o Espírito Santo, assim diz o Senhor. Mas você nunca viu ninguém se colocar diante de Isaías ou Jeremias para julgá-lo. Não. Mas a Bíblia diz: se um profetiza, que 2 ou 3 julguem se é certo ou não. Veja, Satanás pode entrar ali. Então veja que essas 4 citações, como havia dito aos irmãos, elas são citações que nos põem num centro. Que ninguém se levantará entre nós e dirá assim: Deus me mandou dizer isso. O Deus falou isso para mim. O Deus... Sem que, de fato, Deus tenha dito isso. Porque se levantar uma profecia e aquilo não se cumprir, o irmão Brennan diz, nós devemos orar por aquele indivíduo, seja ele o pastor, seja ele quem for, porque o Espírito Santo não mente. Logo, aquela pessoa não tem um Espírito Santo, aquela pessoa tem um demônio. Então, primeiro, temos que estar certo do que somos. Estar certo do que temos. Uma vez que estamos certo do que somos e certo do que temos, não há o que temer. Deus me falou. Deus me deu a profecia. Deus me deu um sonho. E que isso seja julgado. Muito bem. Julgou, passou, isso é anunciado pela igreja. Agora, eu volto a dizer, não é uma coisa do Joesley. Muito pelo contrário. Se fosse o Joesley, seria muito pelo contrário. Mas o Joesley sacrifica seus pensamentos, assim como eu creio que você vai ter que fazer também. E vamos ficar com o que diz a mensagem no tempo do fim. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós cremos que esta mensagem é a palavra de Deus para os dias de hoje. E se tem uma maneira que o Espírito Santo pode fazer com que os nossos dons... E lembre-se, em alguns deles eu sou bebê. Estou tendo agora, sou bebezinho nisso aí. É inédito para mim. Então eu vou falhar, eu vou errar, eu vou gritar na hora errada, eu estou aprendendo, eu sou bebê nisso. Entende? Mas eu não quero que Deus tire sua confiança de mim. Eu quero estar em ordem, eu quero estar lutando para estar em ordem, para que Ele confie mais em mim. Lembra que o irmão Branham disse que à medida que você vai se portando bem, Deus vai confiando em você e uma pessoa só pode ter os 9 dons? Uma só pessoa pode ter os 9 dons. Se aquilo for útil para a igreja, pode ter os 9 dons. Ela não pode ter os 5 ofícios, mas os dons, ela pode ter os 9. Então o que eu quero é que ele confie em mim, assim como eu sei que você quer que ele confie em você também. Tá bom, amados? Deus te abençoe e te recompense. Espero que enquanto você esteve assistindo esta gravação, você esteve orando por mim, né? Necessito das suas orações e numa próxima oportunidade já vamos marcar essas reuniões e eu creio que de alguma forma servirá de bênção, né, nas nossas vidas. Deus abençoe. Eu creio que os irmãos vão discernindo em mim a sede que tenho em fazer aquilo que é correto, né? Eu creio que é a mesma sede sua. Você lembra que o irmão Branham disse, o crente manufaturado, ele só tem um objetivo, ele só quer achar uma brecha. Ele só quer achar uma fenda, ele quer achar um erro.
Essa não é a nossa preocupação, não é isso que nós estamos. Nós queremos a verdade. E queremos nos parar pela verdade. E é lógico que, a caminho da verdade, nós vamos cometer erros. Nós vamos ter deslizes. Não estou dizendo deslizes morais. Não, não, não. Eu estou dizendo assim, às vezes usar o dom na hora errada. E está tudo bem. Contanto que sabemos que tem uma ordem e temos que lutar por esta ordem. À medida que nós vamos amadurecendo, você vê uma criancinha tropeçar e cair, ela é uma criancinha. Você espera que ela faça isso. Mas você vê um adulto formado tropeçar e cair, tem alguma coisa errada. Ou que está doente, ou alguma coisa está errada. Certo? Você vê na rua assim, tropeçou e caiu, alguma coisa errada. Mas uma criança, você espera que ela caia, você espera que ela chore na hora errada, você espera. Então, o que queremos é amadurecer os nossos dons. Aquilo que Deus tem confiado a você, aquilo que Deus tem confiado a mim, e eu creio que assim nós teremos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, amados, todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer dúvida, nós aí nos próximos cultos podemos tratar, né, mais sobre esses assuntos, mas pelo menos ficar registrado. Se entrar mais alguém no nosso meio com dons, ou alguém mais Deus confiar esses dons, já tem aqui registrado o nosso posicionamento naquilo que diz a mensagem e o porquê fazemos o que fazemos, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.